Oi, gente, seja bem-vinda a esse canal Eu e Minha Casa. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho da rotina aqui de casa e vou trazer uma reflexão no final sobre como a gente, mulheres donas de casas, mães que trabalham, como nós acabamos querendo dar conta de coisas e no dia a dia as coisas não acontecem como a gente desejava ou como a gente se preparou. No finalzinho do vídeo eu quero conversar com você um pouco sobre isso, né? Sobre como a gente organiza a nossa rotina e como a gente consegue fazer essa rotina realmente acontecer. Eu vou acabar mostrando um pouquinho, né, nessa apresentação da minha rotina, uma frustração que eu tive, que eu comecei a gravar, e aí nada do que eu tinha planejado para o dia não foi conforme, né, o que eu tinha planejado, e aí acabei passando por uma frustração, mas eu acredito que deve acontecer com muitas de nós. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa rotina. Oi, gente. São 6 horas da manhã. Tô falando baixinho aqui, que tá todo mundo dormindo aqui em casa. Ontem à noite eu fui dormir bem tarde, mas eu tava muito cansada. Fui dormir mais ou menos 1 hora da manhã. E como eu tava muito cansada, eu fiquei fazendo algumas coisas e deixei louça pra lavar hoje. Então eu tô começando aqui as minhas atividades de casa, dando um jeito nessa louça e vou estar gravando pra vocês o dia de hoje, pra vocês me acompanharem. Então eu já fiz meu momento com Deus, né? Minha leitura da Bíblia, meu momento de oração. Comecei a dar um jeitinho aqui nas coisas de casa, tá? Um dia chuvoso, então eu coloquei algumas roupinhas no varal. Não dá pra colocar muito pra secar, porque não tem muito espaço. Eu vou já sair pra trabalhar, então eu vou colocando as roupas no varal que eu tenho dentro de casa, que a maior parte dele fica do lado de fora, mas eu não quero que pegue chuva enquanto eu estiver fora de casa, então não vou botar lá. Então, vou começar aqui a lavar essa louça e fazer o café da manhã da gente e vou colocar vocês para me acompanharem, tá bom? Gente, deixa eu só dizer para vocês como eu faço com esses óleos que sobram aqui nas frigideiras. Aqui foi de calabresa que eu fritei. Esse olhinho aqui é só o óleo que ela soltou. E aqui é de bacon. Gordura que o bacon soltou ontem eu fiz. E eu não jogo esses restos de óleo no ralo da pia. Eu tenho uma garrafinha e aí eu despejo esses restinhos de óleo, de gordura numa garrafinha e quando ela enche, eu jogo ela no lixo. E também outra coisa que eu faço, eu pego o guardanapo aqui que sobrou do meu marido de ontem e depois que eu despejo toda essa gordura na garrafa, eu venho com o guardanapo e vou passando e limpando, e o guardanapo tira o excesso dessa gordura e facilita bastante na limpeza. Na hora de lavar, se eu removo essa gordura assim, fica bem mais fácil de lavar. Minha gente, na hora que eu comecei a lavar a louça, poucos minutinhos, meu filho acordou chorando, se queixando de dor de cabeça, e ele tava com febre. Então tive que parar tudo e cuidar dele, dar remédio para ele. E ele é muito ansioso quando é para tomar remédio. Ele geralmente coloca o remédio para fora, então eu tive que ficar com ele, de ficar dando o remédio para ele com cuidado, não forçar, não empurrar o remédio na boca dele, porque quando eu faço isso, ele bota para fora. Então eu tenho que ficar acalmando, convencendo ele, mostrando que o remédio tem um saborzinho bom, né? Enfim, fui cuidar dele. Então, dei remédio para ele e já levei ele logo pro centro de saúde para passar pelo médico. E acabei não indo trabalhar hoje, né? Hoje de manhã, acabei não indo trabalhar, então passei a manhã toda lá esperando o atendimento médico e 11 horas que eu cheguei em casa. Agora eu vou ajeitar o almoço, dar uma arrumada aqui rápida e me preparar para ir trabalhar. E aí que a gente pode se organizar, a gente pode planejar alguma coisa, né? Como eu venho dizendo nesses vídeos, pelo menos na minha casa,
sempre uma surpresa que acontece no dia. Então eu vou dar continuidade aqui nas coisas da cozinha. Gente, já é a noite aqui em casa, já cheguei do trabalho, Benjamin tá aqui comendo melão, tá melhorzinho, né? Ele tá sendo cuidado pela mamãe, né, Benjamin? Uhum. E começa então aquela rotina noturna. Eu decidi que eu vou dar uma arrumada no quarto deles. Já tá com alguns dias que são eles que arrumam. Então, é aquela coisa. Eles pegam tudo, juntam, né, dentro de alguma coisa lá, fazem do jeito dele e aí fica aquela arrumação bem feita. Mas hoje eu vou colocar essa atividade como prioridade. Vou dar uma organizada no quarto dos meninos. E aí eu vou fazer assim. Eu vou separar os brinquedos que eles não estão mais usando, que só serve pra ficar espalhado, sabe? Só serve pra ficar fazendo bagunça dentro do quarto e eles não estão mais brincando. Então eu vou organizar os brinquedos que eles gostam, mas que eles não estão usando no momento, que não está sendo do interesse deles no momento, eu vou reservar. Os brinquedos que eles não querem mais, que eles não brincam mais, eu vou colocar pra gente se desfazer, tá bom, Benjamin? Pode ser? E aí diminui a quantidade de brinquedos, diminui a bagunça no quarto deles. E para vocês terem uma noção da bagunça, quando eu falo bagunça, é bagunça mesmo, viu? O Benjamin adora fazer coisas com papelão. E ele tava aqui, ó. Ele desenha e recorta. E aí ele adora fazer brincadeiras com caixa de papelão e sacolas e vai ficando desse jeito. Aí quando a gente fala, arruma o seu quarto, ele só junta tudo, faz um montinho ali. E aí pra ele tá arrumado, tá ali pincel, tesoura, que ele vai construindo as brincadeiras dele. Olha só, uma das coisas que ele tava construindo aqui, ó. E ele recorta tudo, olha só. Então, assim, uma coisa que aqui não falta é papelão. Ele brinca mais construindo coisas com papelão do que propriamente com os brinquedos. Gente, olha, eu tô limpando com o rodo toda a poeira. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu tô limpando o chão com o rodo. Aqui, ó. Tudo isso daqui que vocês estão vendo é que eu juntei com o rodo. Eu limpei o que estava embaixo da cama, afastei a cama e tirei. E o que tinha debaixo desse guarda-roupa também eu usei o rodo pra puxar. Eu não quero usar a vassoura porque eu não quero subir essa poeira. Eu tô sentindo que tem bastante poeira aqui no chão. Acho que dá pra vocês verem no vídeo, né? Olha só quanta sujeira. Porque eu fui mexendo e aí a sujeira foi aparecendo mais ainda, né? Então eu vou usar o rodo, continuar usando o rodo pra juntar toda essa sujeira e poder juntar com a pazinha, né? Colocar no lixo. E depois eu vou passar o aspirador de pó pra tirar de verdade, né? Essa poeirinha pra depois eu passar um mop aqui molhado e deixar esse chão mais arejado também, né? E sem toda essa poeira. Não vou usar a vassoura porque eu sei que se eu usar tem muita poeira aqui que vai subir, vai voltar pros móveis, né? Vai ficar no ar e aí vai acabar prejudicando a saúde da gente, né? A saúde dos meninos também. E daqui a pouco eu vou passar o aspirador e esse chão vai ficar bem limpinho. Bom, gente, acabei que eu não gravei a finalização aí do quarto dos meninos, porque ficou tarde, né? Eu levei muito tempo organizando o quarto, o Benjamin estava doente nesse dia, né? Eu tive que dar uma atenção também maior para ele. E eu passei muito tempo ali limpando e ficou tarde, e por isso eu acabei não gravando a finalização. Já faz alguns dias que eu comecei esse vídeo e agora eu tô retomando aqui para fazer aqui a finalização dele. E eu quero fechar aqui trazendo algumas reflexões. Desde esse dia que eu comecei a gravar o vídeo para hoje, eu tenho parado para pensar um pouco.
sobre o peso que fica sobre nós, mulheres, em relação às responsabilidades. Quando nós trabalhamos, nós temos, de certa forma, aquela cobrança relacionada à nossa vida profissional, né, que não se acaba só dentro dos nossos horários lá no nosso trabalho, mas muitas vezes a gente vem com aquilo que a gente está fazendo no trabalho, fica ainda na nossa cabeça, a gente muitas vezes tem que estudar, tem que preparar coisas, tem que se planejar, se organizar em relação ao trabalho, quando nós não estamos lá no nosso horário de trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente que tem filhos se sente cobrada, eu me sinto cobrada, em acompanhar os meus filhos nas tarefas escolares, em ter tempo para ouvir eles, para saber sobre a vida deles, né? E cuidar da saúde deles também, né? A vida de casado também, que requer, né? O marido tá ali sempre precisando, muitas vezes, da nossa atenção. Eu sei que em algumas casas, a mulher muitas vezes é que quer mais atenção do marido, mas existem outras casas que pode ser o contrário, né? Às vezes é o marido que requer ali um pouco de atenção, de auxílio da mulher para dividir as ideias, as coisas, né? Aqui em casa, o meu marido, ele é empreendedor e eu ajudo ele no empreendimento dele, né? Ajudo ele com ideias, ajudo ele na tomada de decisões, ele sempre me consulta, me pergunta, me pede para ir com ele, muitas vezes resolver alguma coisa. Então eu me sinto também com peso sobre isso, além de ter que cuidar da casa, além de ter que cuidar do ambiente onde a gente mora, da limpeza, das roupas, da comida, e só a casa em si já é muito serviço. E esses dias, quem acompanha o canal deve lembrar, né, que eu estou sem diarista, sem nenhum tipo de ajuda de empregada, de faxineira, né, só nós aqui dando conta. E o meu desejo era de ter a casa em ordem, porque eu me sinto bagunçada quando a minha casa está bagunçada e isso me faz muito mal. E nesse dia que eu fui fazer o vídeo, começar o vídeo, eu acordei cedo, eu acordei motivada, empenhada em dar, digamos, resolução para as coisas de casa antes de sair para o trabalho. Então, eu já estava ali toda programada para cuidar da louça, para cuidar da comida e poder ir trabalhar sossegada e voltar a almoçar, voltar na hora do almoço para casa, almoçar, ajeitar os meninos e voltar a trabalhar novamente. Então, eu estava programada para isso. Mas não foi essa a programação do meu dia, né? O meu filho adoeceu e eu tive que largar a minha programação. Eu tive que largar as tarefas que eu já estava ali motivada para fazer, para ficar com ele, né? Para ir buscar um atendimento médico para ele. E eu percebi assim, nesse dia eu fiquei com ele na parte da manhã, eu pensava que ele ia piorar, né, que ele tinha amanhecido doente, eu pensava que ele ia piorar, mas não, ele melhorou. E eu fiquei pensando, será que o meu cuidado faz diferença nisso, na melhora do meu filho, né? Porque eu fiquei cuidando dele, então eu cuidei para ele se alimentar, eu cuidei para ele descansar, eu cuidei para ele tomar o remédio, para ele ficar tranquilo, e ele melhorou logo. E eu fiquei pensando, será que a minha presença, a forma da minha presença nesse dia fez diferença para ele melhorar, né? Fiquei pensando sobre isso. E é essa reflexão, né, que eu quero trazer aqui daquele dia para hoje que eu tenho pensado. E eu tenho percebido que eu fico tentando fazer programações e programações para ver se eu dou conta de organizar a minha casa. Porque pelo menos no meu trabalho eu consigo me programar. No meu trabalho eu consigo fazer divisão de tarefas e dou conta ali, né? Consigo. Mas em casa as coisas fogem das minhas mãos, né? E eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que
traduzem um pouco isso que eu estou sentindo, né? E essas minhas reflexões. Primeiro, eu me lembrei de um versículo que está lá no livro de Provérbios. Eu estou aqui com a Bíblia aberta e eu não vou deixar de falar para você. Não fique apenas ouvindo eu falar aqui. Quando você finalizar esse vídeo, vá lá nas Escrituras Sagradas, vá lá na Bíblia, nessa parte que eu vou ler aqui para você, e veja o que tem antes, veja o que tem depois, veja os maiores detalhes desse contexto. Eu vou ler aqui o livro de Provérbios, o capítulo 16, o versículo 3 e o versículo 4, tá? Diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas com um objetivo, até o ímpio para o dia do mal. Esse versículo, ele reflete aquilo que eu estava sentindo e pensando naquele primeiro dia de gravação. Eu tenho o costume de... A primeira coisa que eu faço no dia é pegar a Bíblia, fazer a leitura da Bíblia e orar alguns minutos. Poucos minutos, né? Eu nem chamo esse tempo de devocional, como é uma prática cristã que as pessoas podem ter, né? Eu nem chamo esse tempo de devocional, mas é como se fosse assim, o meu desjejum, é como se fosse o meu café da manhã com Deus, sabe? Como se fosse o meu café da manhã espiritual. Então eu gosto de fazer isso. E eu já tá com 1 ano que eu faço isso, né? Comecei em 2023, consegui completar o ano de 2023 assim, e nesse ano de 2024 eu estou mantendo. E eu sinto que é como se fosse esse meu café da manhã espiritual, esse primeiro pão espiritual que eu tenho, né? E nesse dia, lógico que eu fiz isso, então, quando tudo aconteceu fora da minha programação, eu tinha ali me alimentado espiritualmente, eu estava tranquila. Porque se fossem outros momentos, a frustração, sabe, aquele pensamento de, poxa vida, hoje eu ia dar conta, poxa vida, hoje eu ia limpar, hoje eu ia lavar, mas eu não posso porque eu tenho que cuidar do meu filho. Então, ia ter aquela frustração de que eu me programei para isso, mas as coisas ao meu redor não me favorecem, né? E aí esse pensamento, ele vem querendo entrar, sabe? Mas aí eu me lembro desse versículo. E eu decido todas as manhãs entregar o meu dia para Deus e confiar nele. Então, até mesmo quando algo de ruim está acontecendo, tem um objetivo. Eu posso aprender algo com isso. E é por causa daquele dia que eu parei, fiquei com meu filho e que eu exerci mais a minha maternidade, né, o meu cuidado com ele. E eu tenho pensado nisso em todo esse tempo. Eu tenho um filho que, o meu filho mais velho é autista, e nesse ano eu coloquei como prioridade fazer um acompanhamento dele em terapias, né? E a gente tem começado. E isso tem me feito muito, muito, muito bem. E tem melhorado muito o desenvolvimento dele aqui em casa, né? Ter tempo para levar ele para as terapias, para acompanhar ele melhor. E eu tenho refletido e percebido, sabe, que nesse momento digamos que o que Deus está pedindo de mim é que eu seja mais mãe. O meu filho caçula tem 5 anos e o meu filho mais velho tem 10 anos. E eu estou entendendo que nesse momento, nessa idade, eu tenho a oportunidade de plantar sementes preciosas na vida deles. E nesse ano eu tenho tido um tempo de qualidade com eles que eu fazia tempo que eu não tinha. E eu estou percebendo que isso está fazendo diferença. E aí eu quero ler também com vocês outra passagem da Bíblia que está em Lucas.
Deixa eu só voltar, acabei desmarcando aqui. Lucas. Achei. Ah, tá aqui. Minha Bíblia é toda cheia de marcação. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. É uma historinha que muitos cristãos já devem conhecer, que é a história de Marta e Maria quando Jesus vem visitá-las, vem estar na casa delas. E aí eu vou ler aqui a partir do versículo 38, tá bom? Indo eles, né, Jesus e os seus discípulos, no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se de Jesus, disse para Jesus: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Gente, esses dias eu tenho me lembrado muito dessa história aqui e tenho percebido que é isso. Sabe, eu tenho pensado assim: quando eu vou limpar o quarto dos meus filhos, eu estou fazendo isso para eles, eu estou servindo eles. Quando eu estou lavando a louça, eu estou fazendo isso para os meus filhos, para o meu marido, não só para mim. Então eu estou servindo a minha família. Só que quando eu me ocupo só nisso, quando eu quero dar conta disso, eu quero que tudo fique em ordem para que os meus filhos, meu marido tenham um conforto, né, tenham uma casa que esteja adequada, uma casa que seja saudável. Então eu fico pensando isso, fico me cobrando para isso, né? Então isso me causa preocupações, isso me causa ansiedade, isso me sobrecarrega e me faz mal, de certa forma. Eu percebi que se eu chego do trabalho cansada e tal, né? Mas eu chego e tem louça para lavar, e tem chão para varrer, e aí eu decido, eu vou fazer essas coisas que são necessárias, né? E aí eu decido pegar aquelas horas da noite, quando eu chego em casa com os meus filhos, para limpar a casa, eu vou ter um resultado, que é a casa limpa, né? E aí os meus filhos vão ter uma casa limpa, o meu marido vai chegar e vai ter a casa limpa, é um resultado bom, certo? Mas no final eu fico cansada e sem energia para ficar com eles. No final das contas, eu nem aproveito tanto assim essa casa limpa com eles, né? A gente também passa muito tempo fora de casa, né? E no dia em que eu priorizo ficar com os meus filhos, por exemplo, eu chego do trabalho e penso, não, a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar deles. Eu vou dar um banho caprichado neles, eu vou parar e conversar com eles, eu vou olhar a agenda deles, olhar as tarefas, vou perguntar o que eles estão fazendo na escola, e se eu simplesmente parar esses minutinhos para conversar com eles, vai surgir muita conversa, vai surgir muitas demandas e eu vou poder orientar eles em muitas coisas. Esses momentos em que eu paro e faço isso com eles, eu me sinto leve, eu me sinto muito bem. E eu fiquei me lembrando dessa história de Marta e Maria de um outro ponto de vista que eu ainda não tinha visto, que eu ainda não tinha pensado. Ora, acho que Jesus estava dizendo ali para Marta, sabe, que ela estava querendo servir com o trabalho, mas tudo aquilo ia sujar de novo, sabe? Tudo aquilo que ela estava fazendo sempre ia ter para fazer. Todos os dias tem coisas para fazer, né? Mas não é esse o principal. O tempo que a gente fica com a nossa família, com os nossos filhos, esse não volta, sabe? Esse dia que eu paro para ficar com meu filho, ele não vai vir de novo amanhã.
amanhã vai ser um outro dia, vai ser um novo dia. E eu percebi que vale muito mais eu ficar com eles, dando um tempo de qualidade, fazendo algo importante com eles, cuidando deles, ensinando eles, sabe? Ficando com eles ali, nutrindo eles afetivamente, eu tenho, digamos que, feito algo muito mais importante e que vai dar um resultado a longo prazo também, um resultado mais permanente, do que eu gastar o meu tempo limpando a casa no momento em que eles estão aqui comigo. E aí eu percebi isso. Não é legal eu priorizar cuidar da casa, fazer alguma coisa da casa, no momento em que eu estou com eles. Quando eu chego do trabalho à noite, que eu estou com eles, eu já percebi que não fica legal eu fazer isso, porque eu vou me sobrecarregar, eu vou ficar cansada e eu vou deixar eles largados. Eu vou deixar eles, cada um por si, fazendo alguma outra coisa ali, e eu não vou dar a atenção que eles precisam nesse momento, certo? Então eu já percebi que eu preciso sim organizar a minha rotina de cuidados domésticos, mas tem que ser no momento em que eles não estão, ou no momento em que eles estão dormindo. Eu preciso conseguir fazer isso acordando mais cedo realmente e fazendo as coisas de casa enquanto eles estão dormindo ainda, porque eu não vou ter que competir essa atenção com eles e a atenção com a casa. Então eu já percebi isso. E eu até consigo produzir mais, né? Consigo fazer as coisas mais rápido se eles não estão ali na casa. Porque quando eles estão o tempo todo me parando, né? Mãe, olha isso. Querendo sempre compartilhar alguma coisa ou me pedindo alguma coisa, né? E é tão ruim, sabe? Quando você tá ali fazendo, lavando uma louça ali, e aí vem o seu filho e pede pra você: mãe, eu tô com fome, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem que parar o que você tá fazendo para ir atender o seu filho. Para mim, me causa um incômodo, sabe? Eu não gosto de parar ali para fazer outra coisa. Então, isso é uma das coisas que eu vou colocar assim como prioridade agora, quando eu estiver organizando a minha rotina de casa, que eu já estou pensando aqui, que eu já estou percebendo que eu preciso determinar momentos diferentes, sabe? Existe um momento certo para cada atividade. E eu não posso deixar de priorizar os meus filhos agora. Daqui a pouco eles vão estar adolescentes, eles vão estar mais independentes, eles não vão ficar me pedindo tanta atenção como agora. Então, nessa idade ainda criança, eu preciso estar mais presente com eles, né? Eu percebi isso. Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenha sido algo proveitoso para você, esses minutos assistindo aqui esse vídeo. Espero contar com você no próximo vídeo. Tchau e até a próxima!